Já. Pessoal, quem teve contato com o livro, né, acho que vai entender isso que eu tô falando, né? É um livro muito fácil, ele dá uma visão geral. E aí é interessante também a gente poder aprofundar as questões que ele vai apresentar pra gente com o estudo do Livro dos Médiuns. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Aqui é geral, mas eu acho muito interessante as explicações que ele traz. O Rigonati tinha esse caráter mesmo de ser como se fosse uma aula, né? Os livros dele, ele vai explicando ponto a ponto e de uma forma muito clara, muito objetiva. Então ele não dá rodeio, não, ele explica, né? Cita ali a fonte também, né? Vamos lá? Eu acho que vai dar tempo de falar dos pontos que eu preparei para falar. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Acho que a maioria já voltou, né? Vamos lá? Vamos lá então, dando sequência então. A próxima parte que eu quero abordar com vocês aqui é quando ele fala sobre o desenvolvimento da mediunidade, que é um assunto também muito importante, gera muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. Não é todo lugar, toda cidade que tem uma casa espírita. E aí, será que eu posso desenvolver sozinho? Como é que é isso? Então ele vai trazer algumas informações aqui importantes para a gente pensar e analisar. Olha só, ele já começa o capítulo dizendo: desenvolver a mediunidade é aprender a usá-la. Então, olha só, desenvolver é aprender como utilizar essa faculdade ou esse recurso que o médium detém, né? Antes de tudo, devemos procurar um centro espírita, né? E aí ele fala sobre a orientação prudente do diretor dos trabalhos. Achei interessante ele falar orientação prudente, né? Sobre a orientação prudente do diretor dos trabalhos, iniciaremos o nosso desenvolvimento. Não desenvolvas nossa mediunidade em sessões espíritas particulares ou familiares. Olha o alerta, pessoal. Como são também chamadas estas sessões quando não dirigidas por pessoas de seguro conhecimento doutrinário, quase sempre constituem terríveis focos de obsessão. Então aqui ele faz o alerta pra gente não realizar sessões espíritas em casa, ou seja, ou particulares, quer dizer, fora da casa espírita, para que a gente não tenha essa iniciativa, porque vai gerar um foco ali de obsessão. Quer dizer, espíritos que possam estar ali próximos vão ver que as pessoas estão ali sem nenhuma proteção, entre aspas, né? Porque a casa da gente não tem o mesmo preparo que uma casa espírita, né? Com relação à magnetização do ambiente, equipe espiritual presente, enfim, todos, né? Todo o funcionamento ali correto que se precisa para uma reunião mediúnica. A casa da gente, ou então qualquer outro lugar que não seja a casa espírita, não tem esse preparo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente começa a fazer essa prática, a gente vai então atrair espíritos maldosos, zombeteiros, brincalhões, que vão estar ali vendo, né? Às vezes as pessoas estão até com boa intenção, mas fica ali um foco, fica ali aquela brecha para que esses espíritos aproveitem essa situação. Pode gerar então processos obsessivos também, tá, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí ele vai dizer aqui: só façamos nossos exercícios mediúnicos no centro e nos dias para isso designados, nunca em casa. Para que sejamos bem-sucedidos, cultivaremos as seguintes virtudes. Aí ele vai citar as virtudes aqui, para que a gente possa melhor
passar pelo desenvolvimento mediúnico. E realmente, pessoal, lendo aqui, a gente vai... Quem está passando pelo desenvolvimento da mediunidade, ou quem já passou, né, ou quem já está há um tempo já, vai realmente identificar nessas virtudes que ele fala aqui como realmente muito importantes no processo de desenvolvimento. Olha só, ele vai citar a paciência, a perseverança, a boa vontade, a humildade e a sinceridade. Então, olha só, são ali virtudes muito importantes e indispensáveis para esse processo. E aí ele vai explicar cada uma dessas virtudes. Eu vou citar rapidinho aqui o que ele fala sobre cada uma, porque ajuda a gente a identificar no processo do nosso desenvolvimento onde aquela virtude realmente é importante e onde realmente ela vai fazer efeito para se gerar, então, para se chegar em um resultado positivo, tá bom? Olha só. Paciência. A mediunidade não se desenvolve de um dia para o outro. Geralmente gastam-se meses e mesmo anos. Ninguém pode marcar um limite de tempo dentro do qual se processe o completo desenvolvimento. Há médiuns que se desenvolvem em algumas semanas, outros em meses e outros levam anos. Olha só. Não nos impacientemos e impacientemos. Não façamos conta do tempo. Nosso único interesse é que a nossa mediunidade seja bem desenvolvida e para isso tenhamos muita paciência. Pessoal, então isso aqui é um alerta muito importante. Às vezes, né, acontece muitas vezes das pessoas iniciarem o desenvolvimento mediúnico. E o que é o desenvolvimento mediúnico? É você participar de uma reunião de desenvolvimento, uma reunião de estudo e desenvolvimento da mediunidade. Então, acontece de pessoas que começam a frequentar essas reuniões e até com certo entusiasmo, né, compram os livros, né, da codificação, então ali começam e acham, assim, às vezes está com uma expectativa muito aflorada, muito acima, né, porque às vezes viu alguma coisa em algum lugar e achou que também poderia exercer aquela função, e não é bem assim. Então cada um de nós vamos ter um tempo, né? Então essa paciência aqui diz muito com relação ao tempo, né? Então assim, pode acontecer também de, por exemplo, de um grupo começar junto, ou então de 2, 3 pessoas começarem juntas, e aí umas começam a se desenvolver mais rápido do que a outra, e isso gerar algum desconforto. Pessoal, não é uma coisa para a gente poder se comparar ao outro. Então a gente tem que estar ali com vontade de aprender, com vontade de entender o mundo espiritual, apostos para a gente poder auxiliar os irmãos sofredores. Então assim, a gente tem que se colocar nessa posição, nessa intenção. Agora, aos poucos, nós vamos tendo margem, né? Conforme a nossa assiduidade, a nossa presença, a nossa ligação, nosso interesse por aquele tema, por aquele assunto, por aquele grupo, né? Por estar ali, e isso será algo positivo para a gente. Aos poucos, pessoal, nós já estamos, na verdade, nós já estamos vivendo esse desenvolvimento. Agora, para o trabalho mediúnico em si, pode levar meses, anos, pode levar muito tempo. E aí ele fala aqui com relação ao tempo. Ninguém pode dizer para você, olha, daqui 3 meses você vai psicografar. Ou então daqui 1 ano você vai psicografar. Tá? Porque tem que esperar 1 ano, porque... Não. Então é um processo que se dá e depende de muitos fatores. E esse fator da paciência é um deles e muito importante. Então a gente tem que acalmar o nosso coração, serenar o nosso coração, estar ali presente, com interesse, com verdade, né? O esforço também que o João está falando para nós, o esforço também é importante. O esforço que eu falo é no sentido, né, que a gente fala, é no sentido de ler, né, de estudar, né, de estar ali,
né? Fazer disso um hábito. E aí, pessoal, vocês podem ter certeza que caso alguma mediunidade se apresente, né? Ela vai ser realmente assistida, ela vai ser desenvolvida de uma forma segura, de uma forma compenetrada, de uma forma direcionada. Então não vai ser, sabe? Então às vezes, quando a gente começa no desenvolvimento mediúnico, a gente vai ali passar por um período ali de limpeza também. Muitas vezes, acontece muito. Então, é um momento, pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, mas ali é um momento estipulado, né, aqueles iniciais, para que a gente se cuide, para que a gente, né, promova uma limpeza dentro de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos atos, né? Para que a gente possa entrar em contato com essa atmosfera, com esse ambiente. E aí a gente vai, então, pessoal, no tempo certo, no tempo correto, no tempo que for possível, então vai aparecer aquela faculdade que nós já detemos, que nós já temos. Vocês lembram do Eliseu falar que é uma faculdade orgânica e espiritual. Então, é uma forma, né, aquele começo do desenvolvimento, é uma forma de despertar também o nosso organismo físico e espiritual para o trabalho mediúnico, para as atividades mediúnicas. Então, é um momento de cautela, de paciência, de esclarecimento. A gente vai aprender muito. Pessoal, quando eu comecei a fazer o estudo e o desenvolvimento, foi aliás, foi um pouquinho depois, mas eu tive frequentando reuniões de desenvolvimento, de estudo e desenvolvimento, foi que eu tive a ideia de fazer o estudo espírita. Quer dizer, eu já estava 2 anos já participando, e eu participo até hoje, né? A gente está parado pela pandemia e tudo, mas é um estudo que eu participo até hoje. E 2 anos ali, todas as semanas, sem nenhuma interrupção. No ano de 2015, 2 anos depois exatamente, eu tive a ideia de criar o estudo espírita. E aí eu pensei, eu quero dividir as coisas que eu estou aprendendo aqui. E nisso eu não tive nenhuma manifestação mediúnica. Eu estava ali para estudar, para aprender. E quem sabe, possivelmente, um dia poderia, né, se manifestar alguma faculdade. Isso foi acontecer muito tempo depois também. Então a gente não pode ficar preso a esse tempo, tá? Achar, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 3 anos, né? A gente tem que estar ali com verdade, com sinceridade e com vontade de aprender. E aí isso vai se refletir, pessoal, em muitas coisas. Tanto é que refletiu aqui no Estudo Espírita, né? Que é esse espaço, essa página tão importante para a vida da gente. Então, olha só que fruto, né? Fruto dessa paciência, dessa vontade de continuar e de não ter um prazo, né? Vai ter um prazo delimitado. Então, olha só, vamos seguir aqui pra gente não atrasar muito. E aí ele vai falar sobre a perseverança, que é uma dessas virtudes, então, pra gente cultivar durante o desenvolvimento mediúnico. Sem a perseverança, nada se alcança. O desenvolvimento da mediunidade exige que sejamos persistentes. Uma mediunidade bem desenvolvida é fruto da perseverança. Então, pessoal, vamos aliar então agora os 2 pontos, né? A paciência e a perseverança, né? A paciência da gente não delimitar, se autodelimitar alguma coisa e falar, gente, eu quero desenvolver em 1 ano. Não é assim. A gente não pode, quando a gente está começando, pessoal, nós não podemos ter essa visão de tempo. Falar, sabe, a gente tem que estar muito aberto. Então, a gente ter essa paciência e essa perseverança de continuar. O estudo acaba. A gente vai fazer uma faculdade de mediunidade e acabou? Existe faculdade de mediunidade, pessoal? Onde a gente vai estudar só 3 anos, 4 anos ali, 5 anos, e depois acabou, tá formado médio, não precisa estudar mais?
Não é assim, né? Então, eu vejo essa perseverança que ele fala aqui nesse sentido, da gente manter o estudo, manter esse hábito de leitura, esse hábito, né, de sempre buscar, de sempre estar ali, não achar que a gente não precisa mais daquele estudo, daquela reunião, porque a gente precisa. A gente precisa. É ali que a gente vai fincar as bases do nosso trabalho mediúnico. E então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência. Então, vamos somar essa paciência quanto ao tempo e essa perseverança com relação à continuidade, né? Ele fala que a mediunidade bem desenvolvida é fruto da perseverança. Então, aquele médium persistente, né, paciente, ele vai colher os frutos lá na frente. Ele vai ter condições de melhor se preparar para exercer a mediunidade de forma que vai realmente trazer frutos positivos para todos, né? E aí ele continua aqui. A paciência e a perseverança ajuntaremos a boa vontade. Também outro ponto muito importante, né? Ter boa vontade é comparecermos alegres e cheios de satisfação às sessões. Pessoal, nesse momento agora que a gente está passando de isolamento, né? Quanto que a gente está sentindo falta da nossa casa espírita, né? Das reuniões, dos estudos. Então, esse boa vontade que ele está falando aqui, ó, é comparecermos com alegria, cheios de satisfação. Quanto é bom, né, a gente sair de casa, saber que a gente está indo para a casa espírita, que a gente está indo estudar, a gente está indo para a prática mediúnica, a gente está indo para uma reunião. Então, essa boa vontade aqui, pessoal, também é muito importante. Diz respeito ao quanto ao médium realmente está ali para o trabalho, né? Enquanto ele realmente quer estar ali, quer realmente participar da seara do Cristo, né? Desse trabalho que é tão importante. Então, somando a paciência, a perseverança e a boa vontade, a gente vai então juntar a humildade. Ele fala que a humildade é a virtude pela qual reconhecemos que tudo vem de Deus, nosso Pai, e nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Por isso, nunca nos orgulhemos da nossa mediunidade. Olha o alerta aqui, pessoal. Por mais prodigiosa que ela pareça ser, Deus ama os humildes e abate os orgulhosos. Então é a gente ter a consciência de que aquele trabalho acontece pela benevolência de Deus, que nos permite estar ali desenvolvendo essa atividade de uma forma honesta, de uma forma direcionada para o bem. Então é muito importante a gente se lembrar. Quando a gente se coloca a postos, pessoal, para a mesa mediúnica, para o trabalho mediúnico, a gente tem que se lembrar dessa humildade aqui, de reconhecer que nós ali somos uma ferramenta. Nós nos colocamos, eu pelo menos, eu me coloco como uma ferramenta. Eu faço a minha prece me colocando como uma ferramenta para aquele trabalho que vai ser realizado e que vai ajudar, vai auxiliar alguém que está em sofrimento. Então a gente precisa ter essa humildade, principalmente na prece, né? De se reconhecer uma ferramenta de Deus e da espiritualidade, se colocar a postos, a serviço, igual a Val colocou aqui. A serviço da mediunidade é um eterno doar, onde nós nos beneficiamos mais do que tudo. É verdade também. Então a gente também é beneficiado por estar ali sendo esse instrumento. Então essa humildade aqui, pessoal, realmente é a gente não achar que o fenômeno acontece por nossa causa, sabe? Porque a gente é médium, porque a nossa mediunidade é muito aflorada, mas não é isso. A gente se coloca ali como um instrumento para que a espiritualidade trabalhe e age através de nós que estamos no plano físico. E que bênção que é, pessoal, a gente saber que a espiritualidade trabalha junto com a gente. Nós temos esse campo de trabalho, esse campo de ação, essa oportunidade. Olha o tanto que é bonito isso, a gente reconhecer, ter essa humildade de reconhecer que a gente participa, a gente co-participa
assistência espiritual através da mediunidade, né? Deixa eu voltar aqui para ler o comentário do... o nosso amigo Rafa tá aí, Rafael Nogueira, é um empréstimo de Deus, né? Como a gente está falando da mediunidade. O Ederson, nosso amigo, colocou aqui para nós: precisamos muito ter boa vontade, porque muitas vezes via médiums reclamando. Isso é um ponto muito sério, né? E aí ele continua aqui, deixa eu voltar lá no final. Durante os trabalhos, via os irmãos tristes quando queria falar e os médiums sem boa vontade. Então é um alerta também, né? A gente trabalhar com alegria. Quando ele fala da boa vontade, é essa alegria de estar ali, né? A Edna colocou para nós aqui: sem o consentimento de Deus e da espiritualidade, nada é feito ou aceito. Então a gente tem que se colocar nessa posição, né? A gente precisa ser humilde, né? Para reconhecer que nós somos essas ferramentas, né? Então, olha só. Continuando aqui, né? Para a última virtude que ele cita como importante para o nosso desenvolvimento mediúnico, ele vai citar então a sinceridade. Então olha só, o médium sincero é aquele que transmite fielmente o que os espíritos ditam, mesmo que a comunicação seja contrária ao seu modo de pensar. Se faltarmos com a sinceridade no desempenho de nossas funções mediúnicas, cedo ou tarde sofreremos decepções. Pessoal, é importante, né, esse ponto também da sinceridade, porque não adianta a gente estar ali a postos, conscientes de que somos uma ferramenta da espiritualidade, né, estar ali a postos para que seja utilizado para o bem, e se a gente não age com sinceridade, se a gente não realmente vive aquele trabalho com sinceridade. Porque se a gente não viver com sinceridade, ele vai ser afetado negativamente em algum ponto. E ele fala aqui, né? Cedo ou tarde sofreremos decepções. Então, a gente não precisa fantasiar nada, a gente não precisa inventar nada. A gente precisa estar ali, entregue, a postos, né? Muito conscientes da nossa responsabilidade para que o trabalho aconteça. Então, essa sinceridade aqui também é um ponto muito importante, né? Vai fortificar o trabalho, né? Vai ajudar com que a gente esteja mais sintonizados com a espiritualidade. No caso, ele cita o exemplo aqui de transmitir fielmente o que os espíritos ditam, né? Sejam pela psicofonia, seja pela psicografia. Então a gente tem que estar ali realmente aberto, né? Sincero. O que acontecer, o que a gente conseguir então realizar é aquilo. A gente não precisa inventar, a gente não precisa brincar, a gente tem que ter muita cautela e saber sempre, lembrar sempre que é um trabalho muito sério, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A Tânia colocou aqui para nós: muitos médiums pensam que são superiores aos outros. Isso aí também prejudica muito. Pode prejudicar o trabalho como um todo de alguma forma, mas prejudica mais esse médium que pensa assim, porque aí, né, cedo ou tarde sofrerão decepções. Cedo ou tarde verão que não são superiores, e aí vai haver a decepção, com certeza, né? O João colocou: acho que tem muito a ver com o ego, né? É verdade. Onde há ser humano, pessoal, há o ego, né? Então, não é só no meio espírita, em todos os lugares onde há um grupo de pessoas. Em algum momento o ego ele vai aparecer, mas a gente tem que ter muita consciência da finalidade que nos une ali. Se a maioria for consciente dessa finalidade, esses ruídos, né, que acontecem porque nós estamos lidando com pessoas, seres humanos de todas as, né, se acontecer, a gente não vai se desviar do trabalho por isso, né? Isso vai, de alguma forma, nos ajudar a lidar melhor. A Val Nobre colocou: vimos muitos médiums que se acham o todo-poderoso, lamentável, né?
pois se somos mais usados é porque precisamos muito de nos doar devido a débitos. Verdade, né? A gente falou um pouquinho mais cedo sobre isso. A Anna Simon colocou o julgamento também muito ruim, né? Então prejudica também. Mas se a gente se lembrar dessas virtudes aqui que o Rigonati lembra a gente, né? A paciência, a perseverança, a boa vontade, a humildade e a sinceridade, pessoal, a gente vai conseguir atravessar todas as dificuldades que possam surgir no nosso desenvolvimento mediúnico. Um desenvolvimento mediúnico pode ocorrer sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo? Não, pessoal, acontecem vários, né? Acontecem vários obstáculos. Agora a gente vai aí tentando nutrir essas virtudes para que a gente possa atravessar cada obstáculo, cada situação talvez embaraçosa que possa surgir, que possa acontecer, sempre conscientes de que nós somos essa ferramenta, né? Nós, enquanto médiuns, somos essa ferramenta para que Jesus e a espiritualidade, né, também direcione esse socorro à humanidade, né, pessoal? O Ederson colocou para nós aqui: Edu, você consegue ver os irmãos espirituais quando os médiuns não passam a informação que ele quer passar. É tão triste. Eu nunca vi o Ederson, mas eu já ouvi falar, né? Eu já soube de como que eles ficam. Eles ficam muito tristes, e às vezes geram mais desequilíbrio do que é a finalidade ali de ajudar. Às vezes eles se desequilibram mais do que se reequilibram. Então tem que ter muito cuidado nesse preparo aí para exercer atividade mediúnica, né? A Edna, que delícia de estudo, que bom que vocês estão gostando, vamos continuar aí firmes. O João colocou: mas a espiritualidade sempre fala com a gente através de sinais, e nós aqui muitas vezes não estamos vendo os sinais, é verdade. Espírito fraterno está aí com a gente participando. Infelizmente ainda somos espíritos muito imperfeitos, movidos pelo orgulho que faz com que nos faz alimentar vaidades desnecessárias, aonde acabamos sucumbindo e angariando muitos débitos, né? Então, quando a gente opta por por dar vazão a isso, né, realmente os débitos aumentam em vez de diminuir. Infelizmente. A Anna Simon colocou para nós aqui: por isso estamos na escola chamada Terra, mundo de expiações e provas, por isso precisamos ter muito cuidado quando julgamos nossos irmãos. Jesus disse, né, o mesmo peso que a gente julga, nós seremos julgados, né? Então, fica aí o alerta. Pessoal, eu adorei esse capítulo, eu me identifiquei muito com ele, achei assim, eu fiz uma revisita ao meu processo de desenvolvimento, que ainda não acabou, que continua, né? Continua, mas eu consegui me refletir sobre o meu processo, e foi muito bacana. Então, foi muito legal a gente pensar que, de alguma forma, de alguma forma eu consegui vivenciar um pouco dessas virtudes que seja ao longo do processo que a gente está passando aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Michele colocou aqui: o médium controla suas manifestações. Michele, dentro do desenvolvimento mediúnico é onde ele vai se... Olha só, o Rigonati fala logo na primeira frase aqui: desenvolver a mediunidade é aprender a usá-la. Então, durante o desenvolvimento mediúnico, ele vai então ter condições de controlar essas manifestações. Ele sabe que ali, naquele momento, é o local onde ele pode dar vazão à manifestação. E em outros lugares ele deve evitar ao máximo, né? Então, o desenvolvimento mediúnico vai ajudar o médium, principalmente quando a mediunidade está muito aflorada, a ele se educar, né? Ele vai aprender a usá-la, o momento certo, as ferramentas que a gente está falando, né? Aqueles instrumentos ali que o Rigonati fala lá na introdução, né? Então, tudo isso vai sendo somado para que ele possa
estar mais educado possível, né? O desenvolvimento mediúnico, pessoal, na verdade, é a educação do médium, né? É o processo que ele vai se educar, ele vai entender como funciona, ele vai aprender realmente a usar essa faculdade, como o Rigonati ajuda a gente a entender aqui, né? O João falou aqui, ó, ele fica mais consciente, né? É verdade, ele vai ali tendo condições de se educar, de se equilibrar, né? E aí o trabalho com certeza vai ser melhor desenvolvido dali pra frente, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, vamos avançar rapidinho? Pessoal, a live já... Ó, eu vou falar só sobre mais um ponto, tá? E aí a gente vai para nossa prece, tá bom? Porque tá tão bom o assunto aqui. Eu vou falar só sobre mais um ponto para a gente poder, então, seguir. Deixa eu ver... 33... Eu vou finalizar então, pessoal, falando sobre a lei da afinidade moral. O Rigonati ele vai falar um pouco sobre os fluidos, sobre, né, a afinidade fluídica também, que é muito interessante. Então, assim, por uma questão de tempo, eu tive que escolher os principais temas que eu achava mais interessante de comentar com vocês. Mas fica aí a indicação do livro, né, claro, para vocês lerem completo, facinho de ler. E eu vou falar rapidamente, então, sobre a lei da afinidade moral, de como ele aborda aqui pra gente. Olha só. Afinidade quer dizer semelhança. A lei da afinidade moral é a seguinte: indivíduos de moral igual se atraem e de moral contrária se repelem. É simples, né? Indivíduos de moral igual se atraem e de moral contrária se repelem. Então aquele ditado que a gente escuta de vez em quando aí, que os opostos se atraem, ele não funciona aqui não. Tá? Afinidade moral, então se a gente indivíduos de moral igual se atraem e de moral contrária se repelem. Então tá claro isso. Essa lei rege nossas relações sociais, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Ela não só seleciona nossos amigos encarnados, como também os espíritos que habitualmente nos assistem. Então olha a nossa responsabilidade, né? Dessa afinidade, dessa sintonia aí moral. Aí ele dá um exemplo aqui. Uma pessoa estudiosa não tem por companheiros habituais pessoas que se comprazem na ignorância. Quem tem o vício de beber não procura a companhia do que é temperante, quer dizer, daquele que não bebe. Um perverso se ajunta a outro perverso para praticarem o mal. Um bom se ajunta a outro bom para espalhar o bem, e assim por diante, né? E aí, pessoal, ele vai dar um exemplo aqui. Um espírito bondoso não procura um médium orgulhoso. Olha só o alerta. Um espírito bondoso não procura um médium orgulhoso. Um espírito estudioso nada tem a fazer ao lado de quem não gosta do estudo. Olha só. Um espírito puro afasta-se de um médium que tenha vícios. É difícil para um espírito iluminado pregar o amor ao próximo por meio de um médium rancoroso e vingativo. Mais um alerta. Concluímos então que para merecermos a assistência dos bons espíritos é preciso que nós também sejamos bons. Quer dizer, pessoal, o bom vai atrair o bom, né? E o mal vai atrair o mal, né? E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: estabeleçamos afinidade moral com os espíritos virtuosos, porque este é o único meio de gozarmos de seus favores. Lembremo-nos de que, onde está a virtude, não há lugar para os vícios. Onde reina o sincero desejo de praticar o bem, não cabe nem um pouquinho do mal. Olha só como ele fecha aqui, né? Que interessante.
onde reina um sincero desejo de praticar o bem, não cabe nem um pouquinho do mal. Estabeleçamos afinidade moral com os espíritos virtuosos, pessoal. Olha só que recomendação, né? Este é o único meio de gozarmos de seus favores. Então não adianta eu querer que os espíritos bons estejam perto de mim. Eu quero, né? A gente quer estar rodeada por espíritos bons o tempo todo. Mas como que está a nossa sintonia? Como que está a nossa afinidade moral? Que ele fala aqui. Como que está essa afinidade moral? Como é que está o nosso pensamento? Como é que está a qualidade do nosso pensamento? Então não adianta a gente querer a presença dos bons espíritos, que os espíritos iluminados estejam com a gente, né? Que a gente possa, né, trazer à luz excelentes psicografias, se a gente não faz a nossa parte nessa afinidade moral. Então, se o médium cultiva bons pensamentos, bons hábitos, abdica de vícios, automaticamente ele vai ter próximo dele, perto dele, espíritos realmente compatíveis com essa sintonia, para que então o trabalho se desenvolva de uma forma limpa, correta, honesta, verdadeira e que realmente auxilie o próximo. Então, se o médium quer ser médium só porque ele acha legal ser médium, só porque ele acha legal psicografar, só porque ele acha legal participar de uma reunião mediúnica, né? Então, assim, não é isso, né, pessoal? Não é esse o direcionamento. Então a gente tem, se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, leia esse livro inteiro, que ele vai sempre retomando a gente da importância. Não vai dar tempo de eu falar mais, pessoal, mas eu vou ver a possibilidade da gente fazer uma outra live, mesmo que seja menor, em outro dia, para a gente falar mais sobre esse livro, abordar mais alguns pontos desse livro que eu acho que vale a pena, como um ponto de partida aí para quem quiser estudar a mediunidade, sabe? Pegar esse impulso aqui e realmente avançar, né? Entrar de fato no livro dos médiuns, que algumas pessoas não entram porque acham que não vão entender, que acham que é difícil, mas não é. Então começa por esse aqui, que ele faz essa abordagem geral, e depois então entra então no livro dos médiuns, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho, tem um comentário aqui em cima, deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal, antes da gente fazer a nossa prece. Fran, fica com a gente aí pra gente fazer a prece, tá bom? Fran Oliveira, fica aí só mais um pouquinho pra gente fazer a prece agora, pra você também ser ajudado. A G tá colocando um comentário aqui legal, olha só. A G Molina. A mediunidade curativa pode ser passada de geração por geração, pois meu esposo tem o dom das orações, assim como fazia seu bisavô, com ramos de arruda, e ele sempre se questiona muito sobre isso. G, eu não sei te falar assim com exatidão, mas eu acredito que quando acontece isso, são pessoas, né, é uma família material, mas que também é uma família espiritual. Então há uma sintonia entre essas pessoas. Então por aí a gente pode imaginar que elas possuem as mesmas afinidades, os mesmos direcionamentos. Então eu vejo muito por esse lado, tá bom? Então, mas isso não é uma regra, né? Isso não é necessariamente dessa forma. Mas por se tratar de uma família espiritual, se a gente for olhar o lado espiritual, eles podem ter as mesmas condições, né? A mesma sensibilidade também, né? Por que não? Então, fica aí a dica. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais rapidinho pra gente começar. A Edna aqui deixou um comentário super legal. Para ser um bom médium requer muita perseverança, estudo, humildade e, acima de tudo, amor pela doutrina. E amor, né, pelo próximo, né, amor pelos ensinamentos de Jesus, né, pessoal? Jesus foi o maior médium que a gente tem notícia, né? Jesus dialogava diretamente com Deus, Pai.
Então ele veio, encarnou para mostrar para a gente, né, essa potência e o quanto ela gera frutos importantes e significativos para a nossa caminhada evolutiva, né? Pessoal, vamos lá então? Quero agradecer muito a presença de vocês até esse horário, 1h45 de live. Eu sei que é muito tempo, mas passou tão rápido, né? Eu acho que a gente aprendeu tanto. Preparar essa live foi muito importante, foi muito legal para mim. Eu me reciclei em algumas coisas, eu revisitei algumas coisas, revivi o meu processo de desenvolvimento que ainda está acontecendo, né? Como eu falei para vocês, não é um tempo determinado, né? Então a gente está sempre nesse esforço. O estudo espírita, as lives, ajuda a gente nesse ponto de manter o estudo, de manter todas as terças-feiras estamos aqui, ter essa assiduidade, nos ajuda a ter o acompanhamento da espiritualidade. Eu tenho certeza que os bons espíritos nos acompanham aí desde quando a gente começou, lá em 2018. Esses dias eu... Só fazer um comentário rapidinho aqui com vocês. Esses dias eu convidei uma pessoa para acompanhar a live. Nossa, entra lá na live, né? Eu faço estudo todas as terças-feiras, é bem legal, tem um pessoal que acompanha, pessoal de vários lugares. Entra lá e assiste a live. Aí a pessoa, nossa, mas eu tô cansada de live. Nossa, agora tudo é live. Falei, não, eu estou fazendo já tem 2 anos e 3 meses já, né? 2 anos e 3 meses, eu não comecei agora, não. Mas fica aí o convite para quem quiser acompanhar, e logo depois eu posto no YouTube. E mais pessoas podem acompanhar depois em outro horário, tá bom? Pessoal, reforçando rapidamente antes da gente fazer a prece. Quinta-feira, daqui 2 dias, depois de amanhã, quinta-feira, dia 23, às 9 horas, 21 horas, não às 8, às 9 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer uma live com o nosso amigo Rafael Ávila, do perfil Terceira Revelação Espiritismo, e a gente vai continuar um pouco aí, a gente vai aprofundar sobre aquele instrumento intelectual que o Rigonati falou pra gente, que é o estudo. Então, o Rafa vai fazer uma live pra gente super legal sobre a importância do estudo da mediunidade. Então, fiquem atentos, ele é joia, viu? Ele vai trazer algumas indicações de leitura, ele vai trazer assim, vários pontos interessantes pra gente reforçar a importância que é, então, o permanente estudo da mediunidade. Combinado? Eu aguardo vocês, eu vou divulgar já logo em seguida o story da live, e me ajudem a divulgar aí para quem vocês acham que tem interesse, que gosta. A linguagem do Rafa é super legal, a forma como ele se comunica, ele é jornalista, enfim, vai ser bem legal, tá bom? Muito obrigado aí para vocês, a Célia, Michele, Edna, Érica, Isabel, Érica também, né? Ivanete, Sandra, todos que estão acompanhando aí, Ana Simon, todo mundo que está acompanhando aí. Vamos lá então, pessoal? Vamos nos preparar então. Vamos fechar os nossos olhos. Normalizando a nossa respiração, tranquilizando os nossos pensamentos, buscando no nosso arquivo mental imagens de paz, de tranquilidade, imagens que nos equilibram, imagens da natureza, do mar, das florestas, onde sentimos aquela paz intensa nos nossos corações. Vamos visualizar nesse instante nós
todos nós, cada um individualmente, integrando esse ambiente de paz, percebendo o nosso corpo, as nossas emoções, prestando atenção no nosso ser. Buscando dentro de nós essa paz, essa alegria que a gente tanto busca no mundo exterior. Vamos acessar dentro de nós essa paz, esse equilíbrio que nós tanto buscamos. Vamos nos lembrar nesse instante da assistência dos bons espíritos que nos acompanham, que velam por nós, que nos dá forças para seguirmos adiante. Que possamos enxergar cada dia mais essas forças, esses amigos espirituais que estão conosco em todos os momentos, nos intuindo as melhores decisões, os melhores pensamentos, aos melhores direcionamentos na nossa vida. E por fim, vamos mentalizar nesse instante a imagem do Mestre, do nosso Mestre Jesus. Esse Mestre carinhoso, afetuoso, que está com a gente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades e que tanto nos auxilia. Neste olhar misericordioso, neste olhar que emite tanta paz, vamos nos inspirar, meus irmãos, para caminhar daqui para frente, nos espelhando no Evangelho do Cristo, fazendo que ele seja realmente o nosso roteiro de luz aqui na Terra. Nesse instante, pedimos a Jesus, nosso Mestre amigo, que derrame suas bênçãos salutares de amor sobre nossas casas, sobre todos nós, sobre os nossos familiares, nossos amigos, onde quer que estejamos agora. Que possamos estar abertos a receber essa luz infinita que nos é direcionada. Mestre Jesus, com os corações em extrema gratidão, te agradecemos por todos os recursos que estão à nossa disposição. Que possamos, com o estudo de hoje, entender um pouco mais sobre a mediunidade, dar a ela o seu devido direcionamento e, claro, promover na humanidade a consolação que tu nos prometestes com a doutrina espírita. Que a mediunidade, Mestre, seja esse instrumento divino a favor de todos nós que aqui estamos, a favor dos que sofrem, vibrando incessantemente pelo nosso progresso, pelo progresso geral da humanidade inteira. Que possamos, Mestre, ser instrumentos de Ti, de Deus nosso Pai, da espiritualidade amiga, para que esse consolo e esse esclarecimento chegue a cada vez mais e mais pessoas. A Ti agradecemos todas as bênçãos, todos os direcionamentos e entregamos também, Mestre, nesse instante,
em tuas mãos salvadoras e curadoras todas as nossas dores, todos os nossos tropeços, todas as nossas dificuldades, pois sabemos que em Ti encontraremos a inspiração, o caminho certo a seguir daqui em diante. Cuide, Mestre, de todos nós. Cuide para que não nos falte nenhum recurso para a nossa caminhada terrena. Cuide para que todos os nossos irmãos em sofrimentos atrozes sejam consolados, sejam atendidos, sejam vistos, e que todo sofrimento possa encontrar alento na Tua imagem, na Tua presença. A Ti agradecemos, Mestre, essa oportunidade de luz e amor que todas as terças-feiras temos contigo. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. E vamos agora, meus irmãos, nesse instante, realizar a prece que Jesus nos ensinou, com muita fé, com muita esperança, com muita paciência, perseverança, humildade, para caminharmos daqui para frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença mais uma vez, até esse horário. Muito obrigado mesmo. Hoje aprendemos tanto, né? Quinta-feira, dia 23, estaremos juntos às 9 horas, horário de Brasília, às 21 horas, para dar continuidade a mais um tema tão importante sobre a mediunidade, tá bom? Pessoal, um abraço especial para vocês, para o João, para a Tânia, para a Edna, para a Val Nobre, para a Clara, Michele, Cris, Johan, Maria da Graça Tavares, Célia Cândido, o Fran também está aí, obrigado pela presença, espero que a prece tenha te ajudado, que Jesus te ampare hoje e sempre, viu? Ivanete, Sandra, Érica, Cristina, Kátia, Roseli, todo mundo que está acompanhando aí. Um abraço especial para vocês, meus queridos, e quinta-feira estaremos de volta. Na próxima terça nós vamos fazer sobre mais um capítulo do Evangelho. É o capítulo Pede e Obtereis. Muito bonito também, capítulo 25, se eu não me engano, do Evangelho. Tá bom? Ana Simon também tá aí, Daniele, obrigado, viu? Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe sempre, obrigado. Cláudia Brigagão. É isso aí, pessoal. Um abraço especial para vocês, que Jesus possa nos envolver em muita luz e muita proteção, hoje, agora e sempre. Boa noite. Tchau, tchau.